Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e hoje eu compartilho com vocês o colorido no quadro Eu Faço Assim, aqui do grupo de Colorir Flor de Maio, tá? Ah, vamos colorir essa suculenta, tá? Eu usei com base como referência essa imagem e eu deixei também disponível aqui na descrição. Eu fiz o traçado dessa flor e vocês podem colorir junto também, tá? Eu vou utilizar para fazer esse colorido os lápis da Tris, da caixinha de 60, tá? Ó, as cores que eu vou utilizar é o azul céu, o lilás, o orquídea, o rosa, o violeta e o púrpura. Em algumas áreas vou utilizar o azul royal. Aqui eu já fiz uma certa mistura para atingir esse tom aqui. Geralmente eu faço uma colinha e faço algum teste, tanto a cor sólida e como é que se comporta essa mistura antes de fazer o colorido lá, tá? E aonde que eu consigo fazer essa combinação de tons mais escuros e mais claros. Também eu vou fazer o teste com vocês usando essa caixinha de giz seco que eu também comprei há pouco tempo, que fica um resultado bem interessante, tá? Até fiz alguns testes aqui de mistura para ver como se comportava. É um pastel bem bom, bem pigmentado, para fazer umas áreas maiores e uns tons mais claros. Então vamos lá, vamos começando. Aqui, eu vou mostrar para você bem tentar o mais prático possível, tá? Eu vou começar a pintar uma pétala aqui e as demais vai seguir a mesma base do conceito, né? De fundo, eu vou usar o azulzinho mais claro. Vou deixar aqui a referência dessa parte do ladinho. Consegue ver? Vou pintar essa pétala aqui, ó. Então, com a mão bem leve, vamos fazer a base. Aqui, este papel que eu estou utilizando não é um papel texturizado, é um papel de folha de desenho comum. Esse que a gente encontra em fácil em papelaria, tá? Eu gosto de usar muito ele, porque é um papel liso, tá? Eu acredito que papel liso consegue misturar muito bem. Esse lápis da Tris ele é muito macio e ele desliza muito bem sobre o papel, tá? E olha só, tanto vocês podem ver que aqui eu consegui fazer uma boa mistura de cor, tá? Mesmo tendo um lápis bastante encerado. Eu gosto muito de colorir com lápis bem macio. Acho que todos vocês também gostam, né, gente? Ó, vou fazer uma base bem fraquinha aqui de azul, o azul mais claro. Aqui eu tô usando, vou fechar toda ela praticamente. Ó. Olha aqui, ó. Essa parte aqui mais claro e aqui eu vou aos poucos acentuando esse tom. Então eu começo sempre de um tom um pouco mais claro, aos poucos vou adicionando um tom mais médio e depois os tons mais escuros mais no final. Que é mais fácil adicionar, né, gente? Tons mais escuros do que retirar, né? Fiz a base desse azul. Vocês observam que aqui na base dele, aqui abaixo dessas pétalas menores, é mais escuro, mais azul no meio, puxado para um tom de azulzinho mais escuro para o claro, e nas bordas um tom um pouco mais de roxo para o rosado. E aqui na base, embaixo dele, é um tom mais claro. Então, como aqui em cima já é mais escuro, eu vou aos poucos adicionando essa carga de cor. Eu decidi trazer para vocês aqui esse colorido, porque eu recebi bastante feedbacks positivos sobre o colorido que eu postei aqui no grupo, de uma ilustração de uma suculenta que eu fiz. E também no Instagram eu tive bastante retorno, né, de pedido desse tipo de colorido. Então por isso que eu trouxe para vocês poderem fazer junto também. Eu vou aplicar mais escuro aqui e puxando mais para o centro, tá? Eu vou aproveitar que eu estou aqui nessa com ele. Eu vou fazer mais escuro aqui embaixo, ó.
e a mão bem levinha sobre esse tom de azul. O segredo de uma boa mistura é ter bastante paciência. Isto. Agora eu vou pegar o tom orquídea e vou aplicar sobre no mesmo lugar que eu fiz aqui. Deixando mais escuro nessa parte mais aqui embaixo. Aqui eu estou usando essa paleta de cor, mas vocês podem fazer na paleta de cor que vocês quiserem, né, pessoal? Olha só, vocês então podem ver que já está misturando muito bem a cor, né? Esse aqui é um papel super simples, então daqui a pouco, depende o lápis que vocês utilizarem, talvez ele não aguente fazer muitas camadas de cores, tá? Com lápis de cor. Esse da Tris aqui eu fiz alguns testes, eu cheguei a fazer, eu acho, umas 5 camadas de cores aqui, ó. E ele ainda continua misturando bem. Né? Considerando que é um lápis de cor escolar, está ótimo, né? E um lápis de cor bastante acessível. O preço também, tem uma boa paleta de cores também. Agora eu vou pegar o violeta e vou deixar mais enfatizado essa região. Vocês podem observar que agora já começa a dar uma profundidade nessa região aqui. E quando começa a adicionar mais camadas, a mistura começa a ter um pouco mais de dificuldade. Então, com a mão super levinha e aos poucos misturando, consegue trabalhar com bastante camadas, mesmo sendo o lápis bastante encerado. Um pouquinho aqui agora. E vou tentar aplicar dessa parte da linha puxando para dentro, tá? Para a parte interna, então com a mão bem leve. Eu não vou colocar muita pigmentação aqui nessa região, porque depois vai vir esses tons de rosa aqui, ó, que é mais próximo à borda. Então tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Coloca a mão bem fraquinha, só para fazer essa região um pouco mais marcadinha. E aqui também. Aproveitar e fazer uma sombrinha aqui embaixo. Quando eu falo em sombra, eu acho que o pessoal já me fala, não, mas é sombra de preto, sombra de tom. Não, seria uma sombra usando os mesmos tons próximos que está usando aqui no colorido. Né? Este aqui. Agora, para deixar as áreas mais escuras, eu vou fazer uma mescla entre esse tom aqui, que é o púrpura, e o azul real. Então, se vocês observarem aqui, ó, tanto na referência quanto no colorido, essas bases aqui, ó, quando se adiciona o tom de azul, vou botar mais perto aqui, ó, vocês conseguem ver que existe um fundo bem forte de azul, clarinho, e aos poucos esses tons intermediários, e aqui, ó, ao adicionar um pouco de azul e um pouco desse púrpura, consegue ficar um tom bem intenso e bem escuro, tá? Se comparar com essas paletas, com essas cores que são as naturais, né? E aqui a mesma coisa usando o giz seco. Ó, você pode colocar ele aqui espalhando aos poucos. Eu estou espalhando aqui com cotonete. Eu fiz o teste, ficou bem bacana também a mistura. Tá? Também depende papel para papel. Se usar um papel mais texturizado, o efeito pode ser diferente. Ó, vou fazer um pouco mais forte aqui. E agora eu já posso, como eu não vou aplicar tantas camadas agora em diante nessa região, eu posso pressionar mais o lápis e dando um pouco mais de carga de cor.
bastante cuidado, vai aplicando aqui. Aqui eu acabei dando um errinho. Vou usar um pouquinho desse azul, esse aqui é o azul royal, tá? Você observa que só um pouquinho, como bem levinha. Ele não ficou completamente azul, mas ele ficou tipo um roxo bem intenso. Mais puxado para o azulado, bem fraquinho. Você pode deixar de lado aqui e acentuar mais com o púrpura novamente. Eu acredito que com os lápis mais profissionais consiga ter um resultado até bem mais expressivo, né? Tanto na mistura de cor quanto na cor mais vibrante. Mas esses lápis atriz são muito bons. Eu gosto muito de utilizar. Já torci o nariz no começo, mas usando um pouco mais ficou muito bom de usar ele. Agora eu vou usar um rosinha, rosa claro. E vou acentuar essa região aqui, ó, para deixar um pouco mais rosado, né? Sobre o canto aqui mesmo, vai puxando para dentro, para a parte de dentro, a parte interna da pétala. Tá ficando bonitinho. Posso passar um pouquinho aqui embaixo, ó, tá bem. Aqui eu tô fazendo um pouquinho com pressa, mas com bastante calma você consegue ter uma mistura bem melhor do que eu tô mostrando aqui, tá? E sem esse efeito de textura do lápis de cor que tá sobre o papel. Estou. Agora eu vou botar um pouquinho aqui com esse tom de lilás e vou fazer aplicado um pouquinho mais sobre essa região aqui. Acho que ficou um pouquinho faltando de tom de azul. Ficou um pouquinho puxado mais pro rosa. Eu vou mostrar para vocês agora, pintando uma pétala, utilizando o giz seco, tá? Pastel seco. Eu vou aplicar só um pouquinho aqui, ó. Você pode aplicar um pouquinho de azul assim. Espalhar um pouquinho. Tá bem, só para ficar um efeito de fundo, né? Achei bem legal. Também dá pra... Aqui eu apliquei direto no papel, mas podem, por exemplo, tem gente que usa, esfrega aqui, ó, tira o pigmento e vai adicionando aos poucos sobre o papel também. Ó, aqui usei o azul mais claro. E dá para utilizar um pouquinho desse azul assim mais escuro no fundo. E até um tom tipo rosinha. E fazer só um pouquinho aqui essa parte.
Eu pouco utilizei o giz seco, mas ele dá um efeito muito bonito, bem suave, né? Para fazer fundos também, fazer uma base como eu estou fazendo aqui, né? Fica bem legal. Ó, aqui eu vou aplicar esse tom de orquídea. Eu vou fazer mais forte aqui nessa borda, seguindo a referência, né? Isto. Vou deixar mais escuro aqui embaixo, usando o púrpura. Toda essa parte aqui, ó, próximo à pétala superior, eu vou deixar mais forte, mais marcado, porque ali tem uma incidência de sombra maior. Vocês podem observar pela referência, né? Pegar um pouquinho do lilás, aplicar nessa parte aqui e vou subindo até um pouquinho, que é um bem leve até em cima. Deixa mais forte aqui essa parte da sombra. Aqui eu não falei antes no início, mas vocês podem utilizar para escurecer algumas áreas também, esses tons aqui, ó, tipo chocolate, o marrom escuro, o chocolate ou até o preto mesmo, tá? Eu gosto de deixar a ponta bem feitinha assim, que agiliza mais e dá para fazer bem bacana os detalhes. Ó, aqui eu vou usar o marrom escuro e só vou dar com a mão bem levezinha, aplicar em umas áreas onde eu quero que tenha bastante profundidade. Vocês aplicam o marrom bem leve e adicionam depois algum tom de roxo mais escuro também. Você observe que já ficou bem, já deu uma profundidade. Aqui bem forte essa região. Você pode adicionar sobre ela um tom de roxo também que evidencia bastante. E é um tutorial, eu faço assim bem simples, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E treinem também o colorido de vocês. Ah, lembrando, hein? Essa ilustração aqui está disponível para download aqui na descrição para vocês fazendo o colorido também. Um abraço bem forte e até o próximo vídeo.